Oi gente, bom dia, começando mais um vídeo. Hoje é segunda-feira e vou aqui começar meus estudos. Agora são 4h53 da manhã e como vocês viram aí, eu estou estudando para o CNU, resolvi estudar para o CNU. Hoje eu tô na segunda semana e aí eu vou estudar durante essa semana o eixo temático 4. Eu dividi aqui no edital o conteúdo do eixo temático 4 em 6 bloquinhos, que vai ser isso? Vai ser um dia por semana. E aí eu dividi por cor, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo que aqui, ó, esse aqui é o bloco 4. E tá vendo que tem várias cores? Então, cada cor dessa vai ser um dia. Então, hoje é segunda-feira, vai ser esse verdinho. Amanhã, esse rosa aqui vai ser o que eu vou estudar. Aí na quarta, essa outra cor aqui, e assim por diante. Eu dividi em 6 pra tentar estudar uma por dia, né? Igual eu fiz semana passada. Semana passada eu fiz isso com o eixo temático 2 e deu certo. Só que essa semana eu percebi que tem mais conteúdos, né, do que na semana passada. Então não sei se vai ser suficiente. Tanto que semana passada eu dividi por 5 e dessa vez eu tive que dividir por 6. E mesmo assim eu ainda não sei se vai ser suficiente, mas vou tentar. E aí eu vou começar, então, dessa forma. Vou ver aqui, né, se eu vou ver por videoaula ou por PDF. Bom, gente, eu vi aqui que tem umas videoaulas, não são muitas, então acho que vai dar pra assistir. E o PDF já não tem desses assuntos. Tem de alguns assuntos, mas aí pra não ficar incompleto, acho que é melhor eu ver a videoaula, porque pelo menos parece que tá mais completo. Bom, gente, terminei aqui. O que eu fiz? Eu comecei a ver a videoaula, né? E aí, na primeira videoaula, o professor falou sobre uma lei que tinha, que ela abrangia 2 tópicos desses que eu tava estudando hoje. Então, eu parei a videoaula e fui ler essa lei. E aí, eu baixei ela aqui, né, em PDF e fui marcando. Só que eu não li ela toda, né? Ele falou lá quais são os artigos principais. Aí, eu dei uma ênfase nesses artigos, marquei, né, os pontos ali importantes. E aí, joguei no Anki. E aí, beleza, só que pra fazer isso, demorei horrores. Então, depois disso, eu consegui ver só mais um PDF sintético sobre um outro assunto e fui fazer questões. Aí, resolvi algumas questões do Gran Questões mesmo e outras que tinha no PDF. Ó, a lei é essa daqui, ó, essa 13.675. E aí, eu fui marcando aqui, né, li ela, não toda, vi até aqui, mais ou menos. Porque essa parte aqui, né, segundo o professor, não é o que costuma cair nas provas. E aí, joguei lá no Anki. Aí, depois eu vi esse... Cadê? Acho que foi esse aqui. Aí, eu vi esse material aqui, PDF sintético, falando sobre o Fundo Penitenciário Nacional. Ele é pequenininho, aí eu li ele. E aí, depois eu fui responder as questões que estavam no mesmo material, só que no completo, né? Aí eu respondi aqui algumas questões, aí eu dividi assim a tela em 2, que aí eu fui corrigindo aqui, depois que eu respondi. E aí respondi algumas questões do Gran Questões mesmo. Mas ainda assim, gente, eu vi que é muito conteúdo que eu tinha pra ver hoje, eu consegui ver bem pincelado assim. Eu precisaria de mais tempo pra poder conseguir ver mesmo direito, né? Fazer uma coisa bem feita. Eu já até me familiarizei um pouco com o assunto, porque... hoje eu vi sobre as forças de segurança pública, né, sobre aquele artigo 144 da Constituição Federal, que fala sobre os órgãos de segurança pública. Então é um assunto que é um pouco conhecido pra mim, já tinha estudado. E aí, sobre essas coisas de fundo penitenciário, eu não lembro de já ter estudado sobre o fundo penitenciário, mas eu já ouvi falar. Então, assim, não é um assunto totalmente estranho, né? Mas, mesmo assim, eu tinha que ter visto muita coisa. Tem outros documentos aqui que não deu pra ver, assim, eu vi, né, por alto, e aí respondi as questões. E é isso, gente, assim, todos os dias eu penso em desistir. Todos os dias eu penso em desistir de estudar pra o CNU, porque é um conteúdo, apesar desse assunto de hoje ser mais ou menos conhecido, mas é um conteúdo muito diferente do que eu vinha estudando, né, então, nossa, é muito estranho porque quando a gente tá estudando uma coisa que a gente já estuda há algum tempo,
é mais fácil de absorver, é tudo mais fácil. Aí eu me sinto, assim, mais à vontade pra responder questão, pra tudo. Agora, quando é um assunto, assim, muito diferente, muito novo, é estranho, sei lá, a gente não se sente, parece que tá fora mesmo da zona de conforto, né? E é isso, eu vou tentar aí fechar essa semana esse eixo temático 4. Acabou de chegar a capinha do iPad que eu comprei, a capinha película, vou abrir aqui pra poder colocar, ver como é que é. Ai, gente, eu amei, ó. Eu pedi rosinha de acrílico, aí ficou desse jeito. E aí aqui o lugar, né, da caneta. E aí eu também pedi uma película, né, uma película essas de privacidade. Aí eu vou colocar aqui. Mas amei, ficou muito bonitinho. Agora sim, né, não preciso ficar deixando mais dentro da caixa. Gente, eu fui tentar colocar a película, mas não ficou muito bom não, ó. Ficou com essas bolinhas aqui. Eu já passei cartão aqui pra tentar tirar. Tava pior ainda, deu uma melhorada. Eu tirei da capinha, tá? Pra colocar a película. Mas eu percebi que quando tá mexendo aqui... Pera aí. Ó, quando mexe assim, não dá pra ver. Não aparece tanto, ó, tá vendo? Quando mexe, não dá pra ver tão assim. É mais quando bloqueia aqui, ó. Que dá pra ver. Então, acho que dá pra ir usando. Eu mais pra frente, qualquer coisa eu troco. Mas, por enquanto, dá pra ir usando assim. Bom dia. Vamos começar mais um dia. Bom, gente, aqui é o único lugar que eu apareço. Assim, literalmente do jeito que eu acordo. Porque no Instagram ainda dá até pra botar um filtrozinho na nossa cara, né? Pra dar aquela disfarçada. Mas aqui não, gente. Aqui eu sou eu. E é isso aí. Eu nunca pensei que um dia eu fosse ter coragem de aparecer assim. Quando eu pensava em gravar vídeo pro YouTube, eu achava que toda vez que eu fosse aparecer aqui, eu fosse estar arrumada, maquiada. Mas não dá não, galera. Ou é assim ou não vai. Porque se eu for me arrumar toda vez que eu aparecer aqui, não dá, né, gente? E é isso. Hoje é terça-feira, agora são 5 horas da manhã em ponto. Tô um pouquinhozinho atrasada, mas é porque ontem eu dormi um pouquinho mais tarde, gente. Eu tive que sair à noite pra poder comprar o presente da minha mãe de aniversário. E aí acabou que eu dormi um pouco mais tarde. Mas estamos aqui. Vamos lá, firme e forte pros estudos de hoje. Ó, já abri aqui, gente. Eu tô estudando essa semana esse eixo 4 aqui. Aí ontem eu vi essa partezinha aqui que tá amarela. E aí hoje eu vou ver essa parte que tá roxa. Ontem ficou faltando essa parte aqui, ó, que tá branca, esse 1.6. Não deu tempo. Vou ver se dá tempo hoje, mas olha o tanto de coisa que tem pra hoje. Mas vamos lá. Com a película eu percebi que ficou um pouquinho... Sei lá, ficou um pouco ruim de ver. As letras não tão... A resolução não tá muito boa, mas ok, né? Melhor assim do que sem. Bom, terminei por aqui. Hoje eu fui mesclando videoaula com lei seca.
porque esse tópico que eu vi hoje tem muita... Ontem também tinha muita lei, decreto, e aí eu me sinto até mais à vontade com isso, porque eu gosto, né, de ter ali um documento ali pra poder ler em cima, estudar em cima daquilo. Eu gosto de fazer assim. E aí hoje, né, eu fiz dessa forma, mas não tem, né, muitas questões da banca sobre esse assunto, então as questões que eu respondi eram de outras bancas, e algumas que tinha no PDF, o professor mesmo que criou. Então, mas eu consegui responder até bastante, fiz 50 e poucas questões. E aí, ok. Aí, gente, eu tava aqui pensando, né, engraçado quando você se acostuma com uma coisa. Na época que eu tava estudando pro MPU, a banca foi a FGV, né, e a mesma banca agora é do CNU. E o pessoal falava, né, que a banca, ela tem uma fama, né, por ter questões extensas, textos grandes, enunciados grandes. E nessa época que eu tava estudando, né, pro MPU, eu respondia muitas questões da banca, né, eu fazia... sempre que eu ia fazer questões, eu buscava primeiro da banca, eu só respondia de outras bancas quando não tinha da FGV. Mas a maioria tinha. E acaba que a gente se acostuma, né, com o formato que a banca cobra. Aí quando eu fui fazer a prova, eu não achei as questões grandes, eu achei normal. Mas hoje, eu peguei aqui a minha prova do MPU pra olhar, e eu olhando assim, eu achei enorme as questões. Comparado, né, com o que normalmente eu achei enorme. E eu fiquei assim, caramba, engraçado, porque na época, pra mim era normal, pra mim não tava grande. Eu esperava coisa maior ainda, porque eu já tava respondendo questões da FGV, já tinha um tempo, né, treinando. Então acaba que a gente se acostuma. Mas é só um comentário mesmo, porque eu vou enfrentar de novo essa banca, e porque a professora, eu tô vendo uma videoaula aqui, e a professora falou disso. Terminei aqui, eu vi essas 4 videoaulas aqui, e aí um dos temas era crime organizado. E eu já estudei esse tema já há algum tempo, aí eu tenho anotado aqui, né, umas anotações, né, sobre essa lei da organização criminosa. Aí eu dei uma revisada, joguei mais coisa no Anki e fiz questões. Ainda tem um PDF que eu li sobre crimes cibernéticos e foi isso. E as questões, né? Deu pra responder 35 questões hoje. Algumas no Gran Questões, outras no PDF mesmo. E foi isso. Foi até que foi bem produtivo. Consegui fazer aí 3 horas e 50 minutos líquidos. Essa lei, né, da organização criminosa, eu estudei ela no passado. Então, como eu tinha algumas anotações, aí foi mais tranquilo pra passar pra estudar, porque eu só dei mesmo uma recapitulada. E eu acho que nem precisa mesmo estudar a lei a fundo, porque do jeito que cobra no edital, assim, pelo menos na minha interpretação, não dá a entender que vai cobrar a lei detalhadamente. Acho que é mesmo só ali o conceito e tal. E também é de uma parte que fala sobre crimes transnacionais, sabe? Então acho que é bom também saber esses detalhes só sobre crimes transnacionais, que foi o que eu fiz, né? Eu dei uma revisada mais nesses assuntos. Bom dia! Falando baixo pra não acordar quem tá dormindo. Vamos começar mais um dia. Gente, hoje eu quase que não acordo. Nossa, meu Deus, que sono. Sério, hoje eu pensei muito antes de levantar.
se levantava não, mas reagi, atrasada, mas reagi. Olha o tamanho desse negócio aqui na minha cara. Meu Deus do céu. Ultimamente anda aparecendo umas espinhas em mim que eu não sei o que tá acontecendo. Semana passada eu tava cheia de espinha aqui na cara. Essas duas aqui que tá até manchada. Aqui. Aí agora nasceu essa aqui. De volta à minha adolescência. Gente, ó, terminei aqui, e aí eu tava olhando aqui o edital, né, o conteúdo. Essa semana eu tô estudando esse eixo 4, né? Aí eu já pintei aqui de amarelo as coisas que eu vi hoje. E aí vai ficar faltando pra amanhã, sexta-feira, esse que tá de azulzinho claro aqui, ó. Que é essa parte aqui de políticas relacionada a pessoas que estão presas, né? Aí aqui no meu horário, no meu calendáriozinho, hoje eu estudei 3 horas e 10 minutos. E esse aqui foi o tempo dos outros dias dessa semana. Bom, eu tô achando esse eixo mais tranquilo do que o eixo 2, que é o que eu estudei semana passada, que eu tava, assim, bem desnorteada. Porque esse aqui fala mais de segurança pública, né? Então tem algumas coisas que eu já estudei, que eu já vi. Hoje mesmo eu tava... uma das coisas que eu estudei foi sobre as regras de Mandela e de Bangkok. E eu já estudei sobre as regras de Mandela em outra ocasião, pra outro concurso. Só que faz tempo, eu não reviso faz tempo também, então foi... Assim, as informações não estão bem fresquinhas na mente, né? Mas foi mais fácil de entender porque não é um assunto inédito. Só que assim, tem muitas políticas. Isso acaba, assim, gerando um pouco de confusão, porque cada política costuma ter ali os seus princípios, eixos, diretrizes, objetivos. E a FGV, ela gosta muito de cobrar... Ela gosta muito de cobrar isso nas provas. Por exemplo, ela coloca lá, pede para a pessoa identificar qual que é o objetivo da política tal. E aí bota lá nas opções. Aí nas opções ela mistura objetivo com diretriz, com princípio. E a pessoa, para conseguir responder, ela tem que saber tudo. Ela tem que saber todos os objetivos, todas as diretrizes, todos os eixos, princípios. Só que o que complica é porque nesse eixo temático aqui tem várias políticas. Então, são várias políticas que têm essas informações. Porque uma coisa é decorar, aprender, né, essas características de uma política. Outra coisa é aprender de várias, né? Acaba sendo mais difícil. E também o risco de acabar confundindo uma com a outra, achar que, sei lá, é o objetivo de uma, mas é de outra. Eu acho que complica um pouco mais nessa parte aí. Mas eu tô colocando no Anki e vou tentar aprender, né, assim. Quando eu for fazer as revisões pelo Anki, né, ali nas 2 últimas semanas antes da prova, eu vou tentar pegar aprender, né, assim, o máximo que eu conseguir desses detalhezinhos, sabe, das políticas, que eu sei que é o que a banca gosta de cobrar. Inclusive, eu até tava respondendo as questões aqui, até vi uma questão sobre isso. E outra, falando em questões, não tem muitas questões também, então, mais um motivo aí pra eu fazer essa revisão pelo Anki. Amanhã ficou faltando esse restinho aqui para poder finalizar o eixo temático 4. Sobre as regras de Mandela, eu até tinha aqui umas anotações no caderno do ano passado, ó, de setembro do ano passado. Tem essas informações, assim, mais relevantes. Eu também dei uma lida.
Mas a de Bangkok eu não achei, que eu acho que essa de Bangkok eu não cheguei a estudar, só mesmo a de Mandela. Mas são bem parecidas. Gente, aí só pra finalizar aqui a semana, hoje eu consegui terminar de ver os conteúdos do eixo 4. Então, eu vou pintar aqui essa partezinha de azul, toda de amarela, né, que é a cor que eu pinto. Pronto. Aí, finalizei aqui e aí na próxima semana eu vejo outro eixo temático. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.